Vai dar um negão, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, Davi. Cadê a Vitória para vir aqui ajudar o Davi? Vem cá. Quem sabe que não é apenas esticar uma bandeira, mas é profetizar sobre as nações? E quem sabe um deles vai estar indo para os campos, hein, irmão? Já pensou um desses estarem pisando também nas nações? Ia ser maravilhoso. Irmãos, eu queria que você ficasse em pé e a gente orar pelos povos não alcançados da terra. O mundo tem pouco mais registrados 200 e tantos países. Mas, vem aqui na frente da vizinha Vitória. Vem, por favor. Isso, mais de frente para os crentes, cheio de fogo. Irmãos, pouco mais de 200 países, mas mais de 7.000 povos ainda não alcançados pela graça de Deus. Pastor, como é que pode ser isso? Rapidamente. O Brasil, por exemplo, é uma nação só? O Brasil é uma nação só, irmãos? Vamos lá. Vem, estou te perguntando. O Brasil é uma nação só? Sim. Mas tem muitos povos, não é? Muitos povos indígenas, algumas línguas diferentes. Assim acontece em muitas nações. E hoje no mundo existe cerca de 7.000 povos não alcançados. Quantos mesmo, irmãos? 7.000. A maioria deles está no Sudeste Asiático. Essa é a ênfase da nossa missão. Mais de 2.000 na Índia, mais de 700 no Paquistão e 234 na Indonésia. Só aqui nós já temos quase metade dos povos não alcançados. Mas nós cremos que Jesus não estava brincando quando ele disse em Mateus 24:14 que este evangelho do reino será pregado como testemunho a todos os povos, raças, e então virá o fim. Se no fim não veio, ainda não chegou, é porque ainda faltam os povos. Nós vamos orar para esses povos, irmãos? Você pode estender as mãos aqui para essa bandeira e orar ao Senhor mesmo, clamar: Pai, nós queremos clamar pelos povos não alcançados. Queremos clamar pelos povos que ainda não têm a Bíblia traduzida. Queremos clamar pelos povos, Senhor, que a tua mensagem não chegou e é um grupo tão pequeno que ainda recebeu a palavra. Queremos clamar pelos povos da Índia, do Paquistão, da Indonésia, do Butão, do Vietnã, do Camboja, do Myanmar, da Malásia, do Sudeste Asiático, os povos do continente africano que ainda não te conhecem. Queremos clamar, Senhor, para que o Senhor envie os trabalhadores, para que o Senhor envie os trabalhadores, para que o Senhor levante os missionários, para que o Senhor fortaleça as igrejas desses lugares. Nós oramos, Senhor, envie os trabalhadores. Diga assim: eu creio que nos próximos meses e anos o Senhor enviará missionários, pastores, mulheres, para que todos os povos sejam alcançados. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, minha irmã. Não sei ainda não. Obrigado, Davi e Vitorinha. E a igreja continua em pé, por gentileza. Irmãos, esse aqui é um chapéu. Alguém sabe de onde? Colômbia. Da Venezuela. Na nossa igreja, pastor Jonas, temos 2 famílias de venezuelanos recebidos, acolhidos como refugiados. O filho de um deles já lidera uma célula de jovens, de adolescentes, inclusive. E irmãos, que tragédia, né? Uma nação que vem de tragédia a tragédia. E muita igreja lá, irmãos. Muita igreja. Que a gente orasse para o Senhor manifestar graça, graça sobre os venezuelanos.
Defunto, que realmente cheguem, que realmente quem estiver vivo possa ser achado, e que a igreja possa ser uma voz de acolhida, de cuidado, de bênção para aquela nação. Pai, nós oramos para a Venezuela, Senhor, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que a tua mão esteja sobre aquele lugar. Senhor, nós clamamos por essa nação, Senhor, nós clamamos por cada família, Senhor, nós clamamos ali, Senhor, por cada igreja estabelecida, declaramos, Senhor, que nesses momentos de crise, Senhor, a tua presença se manifestará naquele lugar, Senhor, declaramos em nome de Jesus que o consolo do Espírito Santo virá sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, com uma voz profética aos nossos vizinhos aqui, Senhor, essa nação que é uma nação escolhida pelo Senhor, é uma nação que vai colher, Senhor, e nós declaramos ali, Senhor, um mover de restauração. Espírito Santo vem trazendo restauração sobre aquela terra, sobre aquelas famílias, sobre os enfermos, Senhor, vem curando e vem tratando, Senhor. Nós, como igreja, estamos juntos com essa nação, declarando a mão do Senhor sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Guerra. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, meu nome é Sérgio, eu sou casado há 40 anos, vai fazer agora dia 19 do mês seguinte. Ninguém falou glória a Deus, nem misericórdia. Se alguém falasse misericórdia, o negócio estava ruim. Mas é glória a Deus, viu? Companheira, hoje nós estamos fazendo o batismo lá no nosso prédio da igreja, e ela está fazendo o bazar missionário, porque nós vamos ter a nossa conferência missionária no final de semana seguinte. Então, o motivo da minha esposa não estar aqui, o motivo do meu filho não estar, que ele é um dos pastores de jovens da nossa igreja, está lá batizando os adolescentes, glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui com um batique. Como é que chama isso aqui? Batique. Isso aqui é uma roupa elegante de ir na igreja, viu? Os irmãos não usam paletó, gravata, não tem assembleia, pastor. Não é paletó e gravata. Mas é uma tradição indonésia. Na verdade, não é só para culto, né, Suzy? Quando sai domingo, vai num restaurante, vai num lugar, numa festinha, põe batique, é muito chique, né? Enjoado, né, irmão? Glória a Deus. 30 anos atrás, irmãos, Deus, sua graça, nos chamou. Sou filho das Assembleias de Deus também, avô do pastor da Assembleia de Deus, meu sogro, meu pai. E o Senhor me chamou, por sua graça, 30 anos atrás, para a nossa Assembleia de Deus de Santo André, estruturarmos o departamento de missões, começarmos a darmos os primeiros passos. E na época, irmãos, o meu conhecimento de missão não era tremendo, nenhum, era zero. Não é? Mas começamos a trabalhar com o nosso pastor, não demorou muito. Vem cá, Suzy. Chegou a Suzy. Suzy era uma seminarista do Betel brasileiro, coração incendiado por missões, e ela veio ser a nossa secretária ali na nossa rede de igrejas, e tive o privilégio depois de fazer parte do envio dela para o Timor-Leste, que é parte dessa região do Sudeste Asiático. É alguém, portanto, com pelo menos 30 anos trabalhando na obra missionária, apoiando os missionários do campo. E o ano passado, os caminhos vão andando, irmãos, para lá e para cá. Deus vai nos levando para caminhos que não imaginávamos. Mas há 20 anos atrás, fui convidado para ajudar uma conferência missionária da AMI, lá em algum lugar ali, isso, Ação, Missão e Esperança. Fui convidado, na verdade, 22 anos atrás. Você ainda estava no Timor? Estava, né, Suzy? Suzy estava no Timor. A direção
abençoado naquela conferência. Depois começamos a trabalhar como voluntários, o conselho fiscal, dando devocional, até que eu caí numa armadilha, irmãos. Em 2019, pastor Jonas, a direção me convidou e eu fui para a Indonésia. Caí numa armadilha e agora não consigo sair mais. Quase todo ano temos ido para lá. O Senhor colocou aquela nação no nosso coração e tem sido, irmãos, tão precioso. Tem sido tão precioso. São 234 povos não alcançados. Existe uma igreja perseguida. É a maior nação muçulmana do mundo, é a Indonésia. E os missiólogos, né, Suzy, dizem que se a Indonésia for conquistada, o estrago no inferno vai ser muito grande. E nós cremos que será. Alguém disse eu creio, E o nosso coração, irmãos, assim, foi realmente tomado. Eu faço parte hoje de uma rede de igrejas em células e vinculado à Igreja Videira. O meu pastor Fernando, um homem de Deus, vai estar conosco com a sua esposa em março do ano que vem. Vamos fazer um encontro kids lá numa ilha. E assim, Deus tem levantado a nossa rede de igrejas para também investir nessa nação. E é um privilégio muito grande fazer parte, irmãos, do que Deus está fazendo na terra. Jesus disse, e Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que vocês vão receber poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E como resultado disso, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até a obra de Deus é simultânea. Enquanto estamos aqui na Jerusalém, estamos aqui na Judéia, estamos aí no agreste pernambucano, em outros lugares, e também o Senhor tem nos dado o privilégio de pisar os confins da terra, sob a nossa ótica, né? A Indonésia é os confins da terra. Mas, missionária Suzy, dá um panorama para a gente do que está acontecendo e do que a nossa missão AME, não é? A missão AME, irmãos, é mais uma missão que foi levantada 26 anos atrás. Não é a melhor, não sei se tem melhor, nós não podemos dizer isso no reino de Deus, né? As missões vão se complementando nos seus trabalhos, e essa missão ela tem esse foco no Sudeste Asiático, e Suzy vai compartilhar. Depois vamos orar mais um pouquinho, né? É bom orar. O pastor deu aqui até 9h15 e 9h30. Você está rindo, Suzy? Vai que o fogo cai aqui, né? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pastor Jonas, pelo privilégio de estar nessa igreja tão linda para a gente falar de missões. E o pastor aqui já ensinou a vocês a falar que somos amados do Pai. E agora eu quero, irmãos, não sou cantora não, tá? Mas eu quero que os irmãos tenham essa experiência de cantar em uma outra língua. E nós vamos cantar na língua teto, que diz o seguinte, ela vai colocar ali, porque os irmãos vão cantar comigo, tá bom? Porque assim, não tem esse dom, tá, irmãos? Então eu preciso da ajuda de vocês. E essa canção diz assim, Loro idane nais Jesus nia loro, maita hatsoloconia. Então, Loro idane nais Jesus. O som é como se fosse Z. Nia loro, maita ronia. Vamos repetir juntos? Loro idane nais Jesus nia loro, maita hatsoloconia.
32 línguas de Timor-Leste, um país com 1.200.000, mas falo 32 línguas, e significa: este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Amém? Quem está alegre nessa noite? Então vamos cantar bem comigo na língua certa. Me ajuda aí, tá, irmãos? Porque a minha é Loron e Dané, Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron, nas Jesus, Nia Loron, Maita, Maita, Haxolofonia, Haxolofonia, Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron, Maita, Haxolofonia, Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron. Olha, se a gente cantar mais uma vez, vai ficar bonito esse coral, vamos lá? As irmãs que cantam bem aí, ajudam. Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron, nas Jesus, Nia Loron. Maita, Maita, Haxolofonia, Haxolofonia. Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron. Maita, Haxolofonia. Loron e Dané, nas Jesus, Nia Loron. Glória a Deus! Este é o dia que o Senhor fez em nos dar o privilégio de estar aqui nessa noite. Nós vamos passar aqui uma apresentação e vamos falar um pouco sobre o desafio mundial e o que a AME tem feito, né? Então, a Ásia é mais do que um desafio, é um chamado. Porque como o pastor Sérgio já falou, irmãos, e a gente vai apresentar aqui agora, a irmã pode passar? Pode passar. Como foi dito, né? No mundo hoje a gente tem aproximadamente 8,3 bilhões de pessoas e é dividido em 195 países. Alguns outros, mas que não são ainda oficializados pela ONU, e aí por isso que tem uma certa divergência. E dentro dessa população nós temos 17.400 povos, porque os países eles não são homogêneos. Né? Aqui mesmo no nosso país nós temos mais de 300 tribos indígenas, que têm a sua própria língua e cultura. Então nós temos no mundo mais de 17.400 povos étnicos linguísticos. Irmãos, e aproximadamente são 7.000 povos não alcançados. O que isso significa? Que nesse povo só tem em média 2% até 2% de evangélicos, e eles não têm condição de recursos humanos ou financeiros para alcançar o seu próprio povo. Dentre esses, nós temos 3.100 não engajados, que significa que não tem nada do Evangelho. 3.100 povos. Então, não há igrejas, não há Bíblias e não há Jesus. Então, nós como igreja temos que conhecer essa realidade para orar estrategicamente, para saber que o Senhor quer usar a gente como instrumento dele. E aí, irmãos, tem uma parte no mundo que denominaram, os missiólogos, denominaram de janela 1040, que ela fica a 10 graus, a 30 graus acima da linha do Equador, e nessa região do mundo se concentra 85% dos mais pobres e os 7.000 povos não alcançados. Então, foi cantado.
Obrigada, irmãos, porque não faz parte do talento. Então, irmãos, só que além da gente falar da janela 1040, hoje o foco tem se pensado muito na Ásia, que é o nosso próximo slide. 53% da população mundial está na Ásia. Desses, 85% dos povos não alcançados do mundo estão na Ásia. Só na Indonésia, que é um dos países que nós servimos, tem 233 povos não alcançados. E por que é mais difícil alcançar esses povos? Porque a perseguição política, religiosa, hostilidade local, muitas dificuldades às vezes linguísticas, áreas de difícil acesso, risco de segurança para que se faça o evangelismo. Então, a gente entende, tem um missionário brasileiro que ele disse assim, se você olha para uma árvore, um pé de manga, e tem muita manga, você vai pegar primeiro as quais? As de baixo. As de baixo, as que estão mais acessíveis. E foi isso que aconteceu na história de missões. Os países que eram mais abertos, que a gente chama de pré-evangelização, pelo fato deles serem cristãos católicos, e isso já fazia com que eles tivessem alguma noção de Cristo, da Bíblia. Então foi para onde os missionários a princípio foram. E aí muitos povos, né, com um perfil de maiores dificuldades e perseguição, eles ainda estão, muitos desses, por alcançar. E nós temos trabalhado ali na Ásia porque entendemos essa realidade. Então a AME, ela, desde 2000, ela está no Sudeste Asiático, foi fundada por uma missionária chamada Margareta Djordana, que é indonésia radicada no Brasil. Então, por conhecer a realidade daquela região, quando o Timor-Leste, né, que foi o país onde primeiro a AME entrou, passou por uma situação de guerra por ser desanexado da Indonésia e decidiu que ia adotar o português como língua oficial, porque historicamente ele tinha sido uma colônia de Portugal, ela entendeu que era uma grande oportunidade por mandar missionários para lá e dali para outras regiões da própria Ásia. Então a missão nasceu a partir desse contexto e hoje nós atuamos em 4 países como Indonésia, Timor-Leste, Mianmar, Malásia e também já enviamos missionários para o Camboja. Então nós temos aí, né, o primeiro local onde a gente foi enviado, inclusive esse é um pano tradicional de Timor, né, que chama Tais, quando eles querem honrar alguma pessoa. Essa foto era de alunas da escola, nós fundamos uma escola, elas eram pequenininhas e aí foi um evento que a gente fez depois, elas com roupas típicas, né, do país, quando eles já eram adolescentes, que a gente voltou a fazer um trabalho com eles de aula de português. Então pode passar, aí esse é uma família de missionários que estão lá desde 2003 em Timor-Leste, e um dos trabalhos fortes da AME em Timor-Leste, para além de ter abrido escola, ter aberto escola, nós tivemos clínica móveis, lá tivemos enfermeira e médica, a escola de informática, mas um trabalho muito forte que a missão fez lá foi de formação de obreiros. Havia vários pastores que eles eram até analfabetos e eles ouviam a mensagem que a liderança local enviava para depois reproduzir isso nas suas igrejas. E muita região de Timor ainda não tinha trabalho evangélico e hoje, irmãos, depois de 20 e tantos anos que a gente esteve lá, eu louvo a Deus porque acompanho o trabalho até hoje, mesmo estando no Brasil, e lugares que a gente foi, que não tinha igreja nenhuma, hoje tem igrejas estabelecidas. E 2 jovens que a gente trouxe para o Brasil para fazer teologia, um hoje é pastor de igreja e o outro coordena o seminário
seminário da igreja, que acontece uma semana inteira, uma vez por mês, porque aí eles vêm de várias regiões, né? Não tem acesso, então não é fácil os acessos, e eles se juntam e ficam uma semana inteira, pastores e jovens, fazendo um curso de teologia. Inclusive agora nós temos missionários, um casal, Diná e o pastor Enoque, que foram missionários em Timor pela AME, e eles foram agora para Timor e estão lá dando aula no treinamento. Foram servir de curto prazo. Vamos passar. E na Indonésia, irmãos, como o pastor Sérgio já falou, o maior país muçulmano do mundo, é composto por mais de 13.000 ilhas, o que dificulta também, às vezes, os acessos, são muitos lugares mais de difícil acesso. 13.000, Suzy? 13.000 ilhas. E ali nós, 17.000 ilhas, me equivoquei, é um arquipélago de 17.000 ilhas. E também, por conta disso, há muitas línguas e povos, né, ali naquele local. Só os não alcançados são 233. Pode passar. E aí, irmãos, nós estamos hoje mais especificamente na ilha de Sumatra. E aí, vocês podem ver esses pontinhos verdes, que são os locais onde nós estamos estabelecidos. Então, a ilha de Sumatra são 5 localidades, na verdade, porque 2 são dentro da Ilha Maior, né, 3 dentro da Ilha Maior e 2 são nas ilhinhas em volta. Então, os irmãos podem ver ali Medan, Barastagui, Ilha de Nias, Ilha de Mentawai e Aceh, que é lá na ponta. Aceh, não sei se vocês lembram do tsunami que aconteceu em 2004. Então, o epicentro principal foi ali em Banda Aceh. E Banda Aceh é a única província da Indonésia. Eles têm até movimentos separatistas, porque eles são, lá na ilha, eles praticam o Sharia, que é a lei islâmica. Então, é a região mais radical do islamismo. Quando houve o tsunami, a AME mandou equipes de socorro e até a mesquita eles deixaram utilizar para trabalhar com crianças. Hoje, já tem quantas igrejas, pastor? 4. 4 permitidas, 4 igrejas e 3 escondidas. É claro que elas são permitidas, mas assim, não pode ter identificação nenhuma e tem que ter todo um serviço de som para não sair nenhum tipo de som externo. Então, nós trabalhamos aí nessas regiões. Suzy, deixa eu dar um testemunho. Tá. Quando você toma água aqui, essa é a tua, aquela é a minha. Mexe na água do profeta. Quando o Suzy toma água, irmãos, o ano de 2023, fevereiro, logo que a Indonésia ficou 3 anos fechada e turista não podia entrar. 2020, 21, 22. Fevereiro, quando abriu, nós organizamos a viagem e nós fomos lá. E eu estive nessa ilha, Aceh, nessa ilha não, no oeste, no extremo oeste da Indonésia, que é Aceh, nós temos trabalhadores lá. E dali, irmãos, nós saímos de carro, eu andei de carro mais de 1.000 quilômetros para chegar em Medan, que é a capital, o segundo verdinho, né? Andei de carro, andei toda aquela região onde o tsunami bateu e fui visitar também agricultor que estava escondido fazendo culto na sua casa. Escondido, que se fosse preso, se fosse pego, seria preso e possivelmente morto. Então entramos lá, não tirei foto, né? A foto que eu tirei, escondi o rosto quando eu mostrei, e eu fui tão abençoado lá, irmãos. Isso foi em 2023. A nossa igreja local passou a adotar um estudante cristão numa universidade nessa região
região de perseguição. A cidade chama Meulabou. E fomos lá, oramos, profetizamos, clamamos ao Senhor e esse menino na universidade. Isso era fevereiro de 23. O ano passado, março do ano passado, aí retornamos lá nessa cidade, da região de Atié, onde o evangelho era proibido pregar, e eu fui convidado, pastor Jonas e irmãos, para ministrar na universidade, onde já era possível se reunir os crentes. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia! Já era possível. Mas era o seguinte, em quase todas as cidades dessa região, onde tem a lei Sharia, quase todo quarteirão tem uma mesquita. Mesquita grande, mesquita pequena, em quase todo quarteirão. E onde os crentes se reuniam, primeiro, não podia ter placa. Segundo, não podia ter sinal de cruz. E terceiro, tinha que ter uma acústica para nenhuma palavra sair de fora do prédio, para não contaminar o quarteirão. Meu Deus. Irmãos, e eu fui lá, nesse lugar, vai para lá, vai para cá. O motorista errou o caminho, perdeu, chegou atrasado. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui está difícil. E quando lá cheguei, me apresentei para quem ia fazer a tradução, porque eu me tornei fluente em inglês 2000 e 2001, e fui lá ministrar em inglês para alguém traduzir do inglês para o Barraça. Alguém fala um pouquinho de inglês aqui? Alguém? Very good. A little bit. Tá bom. Fala também, não é? Que bom. Quando eu fui me apresentar para a pessoa que ia me traduzir, eu fiz a saudação básica para ela. Nice to meet you. Nice to meet you é muito prazer. Tá certo, irmã? Yes, thank you for confirming. Imagina que você fala, eu fiz assim, nice to meet you. Ela olhou para mim e falou assim, hã? Ela não entendeu, mas eu estava falando o inglês básico do básico. Aí eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Quem vai me traduzir do inglês para uma raça mal fala inglês. Aí eu falei de novo, nice to meet you, sister. Muito prazer, minha irmã. Ela olhou para mim e falou assim, hã? Aí eu entrei na carne, pastor. Eu falei, lascou. Jesus nos socorre. Irmãos, comecei a ministrar a palavra, mas não andava. Depois que a gente começa a pregar com tradução, você sabe claramente quem está na sua unção e quem não está. Você percebe claramente quando a pessoa está caminhando com você e quando não está. E estava ruim o negócio. Com 10 minutos, como chama aquele irmão? Edilson, gostei de você. Edilson, com 10 minutos, irmãos, eu assentei no meu coração. Vou começar a encerrar. Tinha 1h30. Vou começar a encerrar, Edilson. Porque o negócio não andava. É muito ruim quando você depende de um tradutor e ele não está na pegada. Ele não está te acompanhando. E aquilo me incomodou demais. E o Espírito Santo, Edilson, disse claramente no meu coração, eles vão continuar, porque eles vão entender o que eles precisarem entender. Irmãos, foi tão forte, eu estava tão incomodado com aquela situação, mas foi tão forte. E dali para frente eu já despreocupei o que ela estava falando, o que ela não estava. Talvez ela
estava pregando a mensagem dela. Ué. Irmãos, depois de 20 minutos, o Espírito falou muito claro. Eu estava num lugar de perseguição, num ambiente difícil, numa tradução difícil. E eram todos estudantes, eram 60, 70 estudantes. Não estava no meu esboço da ministração. E eu disse assim: estudante, você que chegou aqui, carregado na tua mochila, os pesos dos abusos, porque, irmãos, existe uma tragédia naquela região. O abuso sexual em adolescente é aceito socialmente. É isso, Suzy. Suzy morou lá, viveu lá há muitos anos. Irmãos, você que chegou aqui, de repente, você é crente de igreja, a gente sabe quando há uma presença de Deus assim. Não tem peso, né, irmãos? Irmãos, teve um piso de presença. Aleluia, glória a Deus. Presença se manifestou de uma maneira tão gloriosa. E todos começaram a chorar. Todos começaram a chorar. O Senhor nos visitou ali. E aí nós colocamos todos em pé. Falei, agora você vai orar um pelo outro aqui. Irmãos, foi um choro assim tremendo. Agora você vai liberar perdão para aqueles que te machucaram, aqueles que te ofenderam, aqueles que te humilharam. Você vai sair com a bolsa leve aqui nesta tarde. E a glória de Deus se manifestou. Amém, queridos? Amém. Eu nunca vou esquecer essa experiência. Foi no pior lugar. Foi na pior tradução. Foi a maior manifestação da glória. Aleluia. Fala por irmão aí, Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar daquele tite, da debilidade. Deus quer usar. É demais, Irmãos, só para os irmãos conhecerem, são alguns dos obreiros nossos autóctones, né, que são obreiros locais, que já trabalham na AME, foram treinados e são sustentados pela AME para conduzir os projetos. E eu queria falar rapidamente daquele último casal ali, Natan e Ferne. Quando a AME começou, o primeiro projeto na Indonésia foi um orfanato de crianças vindo de Ambon, uma região onde houve perseguição, e destruíram a igreja, mataram pastores, e algumas crianças eles estavam pegando para islamizar. Então a AME foi lá, recolheu algumas dessas crianças e levou para uma outra ilha onde era mais tranquila a situação, para cuidar dessas crianças. E foi muito interessante, irmãos, que um dos missionários da AME naquela ocasião foi visitar Ambon e ele fotografou a igreja toda destruída, não tinha mais teto, queimada, mas ele algo chamou a atenção, porque na parede estava escrito Gereja Tetap Gereja, escrito com carvão das cinzas daquela destruição da igreja. Gereja Tetap Gereja, que significa a igreja permanece Essas crianças então foram para o orfanato. A Ferne foi criada no orfanato, aquele casal ali com as duas crianças, foi criada no orfanato. A AME pagou a universidade para ela como enfermeira e hoje eles estão servindo na ilha de Mentawai, na ilha de Mentawai, trabalhando com 147 crianças. E recentemente o pastor
Ásia, não, a gente já tem essa responsabilidade desse trabalho, e disse que não poderia assumir. O pastor foi embora mesmo assim, e eles assumiram aquela igreja, né? Então, são aquele casal. Pode passar o próximo. Aqui são outros obreiros também locais. O Ben, que é o primeiro aqui, né, com a família, também foi criado no orfanato e hoje é obreiro que serve ao Senhor. E aí nós temos outros, esses dois jovens do meio, eles foram bolsistas da AME. Fez mestrado em teologia, é sustentado para a AME e hoje é obreiro nos projetos. Então, lá é o pastor Sérgio, quando ele foi lá em Aché, com uma família que segue ali na região de Aché. Pode passar. E aí, irmãos, eu agrupei os projetos, porque são vários projetos de cuidados infantis, mas são 6 projetos no total, atendendo aproximadamente 350 crianças. E elas são atendidas com aula de música, informática, inglês, reforço escolar, esporte e, sobretudo, discipulado. Discipulando essas crianças para que elas permaneçam e cresçam, como diz a palavra do Senhor, né? Pode passar. Aí a gente vai ver algumas fotos dos projetos, né? Ali o batismo para a glória do Senhor. Nós vemos aí alguns aqui, aula de informática, pode passar só algumas fotos. Deixa eu te atrapalhar de novo. Porque nós vamos aqui até a hora que o pastor deu. Esse menino aqui, o Beni, está com a camisa do Brasil. Irmãos, é muito difícil um lugar onde o brasileiro não é amado. Talvez só na Argentina. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né? E é impressionante. Quando a gente chega lá, já na imigração, com a camisa do Brasil, as portas estão abertas. Nós cremos que Deus levantou a nossa nação. Cremos que tivemos o último AD2000 na Coreia, não, o Lausanne, né? Na Coreia. Irmãos, 100 anos atrás, nós estávamos recebendo missionários, né, pastor? Aqui, especialmente do movimento pentecostal, o nascimento da Assembleia de Deus, quadrangular, depois a congregação. Hoje, irmãos, o Brasil é a segunda força missionária da terra. Não precisa levantar a mão, não, mas eu estou percebendo que tem corintiano aqui, mas não levanta a mão. Não é para levantar, tá bom, pastor? Mas tem aqui, né? Perguntei para um dos adolescentes aqui, eu falei, rapaz, e aí? Tem muito corintiano aqui? Ele falou, ixi, pastor, tá cheio. Eu estava na ilha, essa ilha de Sumatra, na capital, e tínhamos tido já 10 dias, a gente ia para a ilha de Bali. A ilha de Bali, na Indonésia, é uma ilha hindu. 90% da população é hindu. Você se sente na Índia lá, interessante, irmãos. Mas Jesus está salvando também. Fomos lá, foi uma vez. E um amigo meu, pastorzão aqui da comunidade dos discípulos, aqui na Zona Leste, não está longe daqui, pastor Rodrigo Duarte, nós estávamos juntos. E eu um dia ou 2 antes de vir embora, passando no shopping lá para comprar alguma coisinha para a patroa, né, irmãos? Amém? Só as mulheres falaram amém. É assim, hora pôr a mão no bolso, só não fala nada. Mas, e o pastor Rodrigo, irmãos, é um homem de Deus, mas tem uma fraqueza muito grande. Ele é palmeirense, pastor. Olha que tribulação. Está todo mundo quieto aqui. Todo mundo fingindo de morto aqui, senhores. Ninguém se manifesta. Irmãos, vocês acreditam que a gente está entrando no shopping e eu estava com a camisa brasileira, porque a camisa do Brasil
abre portas. E a hora que eu estou entrando no shopping, como lá tinha histórico de terrorismo, você tem que passar pelo detector de metais nos shoppings. E quando eu estou passando no shopping, o porteiro, o indonésio, aí ele perguntou, né? Brasil! E a gente falou, Brasil! Sabe o que ele respondeu, irmão? Estou falando aqui na presença de Deus, estou brincando com vocês não. Ele falou assim, vai Corinthians! O meu amigo quase infartou, irmão. Eu falei, rapaz, tu foi zoado aqui. Só faltou dizer que eu não. Saímos de lá, entramos no táxi. Irmãos, eu estou falando aqui na presença de Deus, eu não estou brincando, é o que eu vou falar agora. Sabe como é que olhamos assim o cartãozinho do taxista? Ele chamava Ronaldo Nazário. E aí nós perguntamos, rapaz, como é que você chama Ronaldo Nazário? Ele falou, nós amamos o Brasil, meu pai ama o Brasil. E eu nasci quando o Brasil foi pentacampeão, faz tempo, né? Quando foi mesmo, irmãos? 2002. Todo mundo sabe, né? Eles estão fingindo de morto na frente do pastor Jonas. Ele falou, eu nasci em 2002 e meu pai colocou meu nome Ronaldo Nazário. Irmãos, as portas estão abertas. Fala pro irmão do lado, a porta está aberta, meu irmão. A gente teve escola, né, de educação infantil e a gente tinha Bebeto, que a gente sabe que é um apelido aqui, né, mas o nome da criança era Bebeto. Bebeto, Romário, Ronaldo, Rivaldo, tinha tudo lá. E vocês acompanham, né, a gente sabe que estamos num período de Copa e eu vi uns vídeos que me emocionei demais, irmãos. E a gente sempre olha as coisas sempre na perspectiva missionária. Eles fazendo festa em Bangladesh, na Índia, eu não sei se vocês viram isso. Irmãos, uma festa. Na Índia eles fizeram um paredão, assim, um banner gigante. E é uma paixão, né, pelo futebol, mas que isso facilita muito a entrada de missionários brasileiros. E quando o pastor falava, quando eu gostava também de vestir camisa brasileira e o indonésio ele gosta muito de conversar. Então, quando eu chegava num lugar, Brasil! E aí que eu falava barraça indonésia, eles ficavam, oi, tá aqui, quanto tempo que ele tá fazendo? E ali a gente estabelecia uma conversa. Então, Deus sabe como trabalhar, né? Até o Brasil, até o futebol, o Senhor usa lá fora para que a gente tenha mais facilidade de acesso para pregar o Evangelho, para ser aceito e querido naquele lugar. Tinha vezes que eu parecia uma celebridade, porque eles queriam até tirar foto. Do Brasil, posso tirar uma foto, né? Então, irmãos, aí são algumas fotos, pode passar. Né? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a gente tem esse trabalho como uma oportunidade incrível para compartilhar o Evangelho com aquelas crianças, para fazer com que elas conheçam o Senhor. Porque, irmãos, às vezes é mais difícil você evangelizar um adulto que já está ali, coração de pedra, né? Difícil, mas a criança ela aceita com mais facilidade. E assim o Senhor vai ministrando a vida desses pequenos. Então, ele tem alimentação saudável, e diversos tipos de trabalho que a gente desenvolve. Pode passar. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que da boca da criança sai um perfeito louvor. Então as crianças elas têm tido desenvolvimento, né, na saúde física, por conta de atividade física, alimentação nutritiva, distribuição de ovos para elas, a saúde emocional, resgate da autoestima. As crianças sempre chegam mais quietinhas, não falam, depois elas começam ali ter mais confiança em si mesmo e, sobretudo, né, a saúde espiritual desses pequenos. Pode passar. Outro projeto que a gente tem é de apadrinhamento estudantil,
Então, ao longo desses anos, a gente deu bolsa de estudos para jovens cristãos, para ter uma perspectiva, e a boa parte daqueles nossos obreiros tiveram bolsa de estudos pela AME. E também temos um apadrinhamento numa escola dormitório. Lá muitas crianças são de regiões que não têm escola de nível ensino médio. Então, alguns pastores, ministérios, eles têm um lugar para abrigar essas crianças que vêm de outras regiões e tem todo um trabalho, né, também discipulado com essas crianças e a gente tem apadrinhamento. Essa é a nossa missionária, aqui eu já vou falar rapidamente sobre os nossos missionários brasileiros. A Ivanete, que está lá, é uma assembleiana, ela está lá desde 2005 e a Ivanete, ela hoje atua na capacitação e treinamento de uma escola de teologia lá na Indonésia e principalmente treinando-os para que tenham uma visão missionária para alcançar os seus próprios povos alcançados. Ela é uma teóloga, fez recentemente um doutorado em teologia dela na Coreia e o trabalho dela é para formar obreiros. Nós temos o missionário Fábio e a sua esposa Cindy, ele foi enviado em 2011, que também coordena uma casa, né? Há 6 anos, Casa Esperança também com crianças e um orfanato, e ele desenvolveu lá uma cafeteria, que é um espaço para gerar recursos para o próprio projeto. E nós temos também o Ademir e a Solange, né, que estão lá desde 2012, eles servem apoiando e fortalecendo a igreja local e também coordenam o Projeto Graça e pastoreiam uma equipe desses obreiros, né? E também eles dão suporte na Casa Esperança. E nós temos um casal que foi recentemente enviados, eles estão na Malásia, ainda numa fase de aprendizado, de língua, mas, irmãos, aproveito e peço oração pelo Noah, que é o filho mais velho, corajoso, né, irmãos? E com dessa criança para o campo missionário, mas uma família preciosa. E o Noah, ele teve problemas de saúde em função de doença de Crohn, que foi, depois de muita luta, foi diagnosticado, ficou internado na UTI, e nessa internação atingiu o nervo vago, e o Noah está sem movimentos. Não movimenta a cabeça, as pernas, o braço. Mas estão lá no campo e a família ali servindo ao Senhor, assim, com uma fé inabalável, irmãos. Então, de que o Senhor vai curá-lo e que isso também vai servir de testemunho para a glória de Deus. Amém. Nós, Mianmar, como o pastor mencionou, tínhamos um casal lá, mas em função da guerra, eles não puderam ficar no país, questões de vistos, mas nós apoiamos uma obreira local, né? E ela tem um orfanato onde atende 17 crianças, que é um país de maioria budista. Porque, irmãos, a Ásia os 3 blocos religiosos muito fortes: o budismo, o islamismo e o hinduísmo. São as fortalezas do diabo que nós precisamos orar para que Deus possa fazer resplandecer a luz do Evangelho de Cristo nessas nações. E aí é o projeto Jade, né, que atende essas 17 crianças, pode passar, e aí são as crianças, né, sendo acolhidas ali em Mianmar. E nós temos, quem sustenta a AME, são parceiros, né, algumas igrejas, está ali, né, a nossa última parceira, Igreja Assembleia de Deus, Verdade Bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós fizemos um projeto, né, pode passar o próximo, né, como você pode participar disso? Indo, orando e contribuindo. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, e a sua salvação entre todas as
orando para Deus também levantar mais vocacionados. Quem sabe, né, aqui o coração nessa noite de alguém aí não se aqueceu para ser um missionário que vai servir entre os povos não alcançados. Mas oramos também para que Deus levante trabalhadores, seja indo, seja orando, seja contribuindo. Porque, irmãos, o trabalho missionário, ele é feito de obreiros que se colocam em todas essas frentes. E que o Senhor abençoe essa igreja. Aleluia! Irmãos, não acabou não, hein? Diga amém aí. Mas, Pastor Jonas e liderança da igreja, nós queremos aqui ter esse momento para deixar com os irmãos o certificado de parceria. Suzy, vem cá, Pastor Jonas, vem receber aqui, vamos tirar essa foto aqui. Certificado de parceria missionária. Certificamos com alegria e gratidão que a Igreja Assembleia de Deus Verdade Bíblica atua como igreja mantenedora oficial da Associação Missão Esperança. Esse certificado é concedido em reconhecimento ao seu apoio fiel, generosidade e compromisso com o avanço da obra missionária, do cuidado com o próximo e da proclamação do Evangelho. Sua parceria tem sido um pilar essencial para o sustento de nossos missionários, projetos de assistência social e expansão do reino no Sudeste Asiático. Santo André, 27 de junho de 2026. Pastor Sérgio da Silva, presidente. Vamos tirar a foto direitinho? A Suzy, isso, assim, ali. Glória a Deus. Aí eu tenho que estar também? Sim. Louvado seja Deus. Suzy, fique aqui, por favor. Irmãos, bom, oramos pelos povos não alcançados, oramos pela Venezuela, falamos agora um pouquinho da missão. Essa igreja tem nos abraçado nos últimos meses. A missão acabou de mudar para Santo André, onde o SUS está e nós estamos também. Daquilo que falamos, daquilo que compartilhamos, você tem uma dúvida, uma observação, uma curiosidade? Eu tenho estado alguns momentos 5 vezes na Ásia, mas Suzy morou lá, ela viveu lá, conviveu lá, e talvez você tenha uma curiosidade acerca desses povos, de qualquer natureza. A gente está aqui para poder responder. Pastor Sérgio, Diga, irmão Israel. ela falou de 17 mil ilhas na Indonésia. Isso. A menor ilha que tem lá, mais ou menos, quantas pessoas tem mais ou menos? Bom, nessa grandiosidade de ilhas, Ismael, aí você tem de tudo, né? A ilha de Java é a mais populosa, milhares e milhares de pessoas. E aí você vai ter ilhas. Deslocamento de um para outro, navio, avião? É tudo muito grande, né? Então tem lugar que você só consegue de barco, porque não tem transporte. E tem lugar que só consegue de avião, porque também demoraria muito e até perigoso. E determinada época do ano, nem dá para ir de barco. Nós fizemos uma viagem do Timor-Oeste, que pertence à Indonésia, porque o Timor-Leste a ilha de Timor é uma ilha. Metade pertence a Timor-Leste, que é um país que se tornou independente, e a outra
cidade pertence à Indonésia. Então nós fomos para Timor-Leste, de Timor-Leste a gente foi para Bali, para ficar mais econômica a viagem. E eles disseram que a viagem levaria 8 horas. Irmãos, nós levamos 27 horas. E porque o barco, houve muita tempestade no mar, foi uma viagem muito difícil. A maioria passou mal no navio, então assim, é muito relativo. Por exemplo, em Timor, também tem uma pequena ilha, tem 2 ilhas que pertencem a Timor, né? Pequenas ilhas. Uma não é povoada, a outra e é uma ilha onde tem a maioria de evangélicos de Timor. Tem uma história muito bonita lá. E a gente ia lá para dar aulas, né? Então, quando a gente ia de ferry-boat, um naviozinho maior, 3 horas. Mas às vezes ele não ia. E aí a gente já tinha os irmãos lá esperando para a gente dar aula, né? De Bíblia, teologia. Então a gente ia em barquinhos menores. Uma missionária nossa levou 8 horas no sol escaldante, ela chegou lá toda queimada. Eu não tive infelizmente essa experiência, tive uma experiência da gente fazer em 5 horas, mas era cedinho de manhã, e o barquinho encharcou, então a gente foi 5 horas totalmente molhado, porque a água batia assim no barquinho, né, eles chamam beiro, na verdade quase como se fosse uma canoa. E aí a gente chegou assim, 5 horas encharcados, cheguei em Dili toda me tremendo. É muito interessante, irmãos, quando você tem assim, muita diversidade religiosa, a gente vê isso assim a olho nu. Suzy disse que Banda Che é o lugar da lei Sharia. As mulheres não podem sair na rua, não importa a sua religião. A mulher só pode sair com o rosto, com cabeça coberta, punja, né? E aquilo é uma região. Aí você tem muitas mesquitas, não tem cachorro na rua, e nem em lugar nenhum, porque o cachorro é considerado do inimigo. É considerado do capeta, né? Então não tem cachorro, tem porco, tem galinha. Em Timor, o cachorro já é comido. O cachorro é comido. Cachorro. Você comeu cachorro, Suzy? Você comeu, Suzy? Tem pai de pet aqui, ó, que vai te pegar na saída. Que vexame, pai de pet. Gostou? Dá, né? Mas volta aqui. Mas, irmãos, é interessante. Quando você sai dessa região da lei Sharia, é na mesma ilha. Quando que você sabe que você saiu dessa área de perseguição? Quando você começa a ver as igrejas. Glória a Deus. Aí você começa a ver a igreja. Não é? Falei, opa, já não estou mais debaixo da Sharia. Estamos em outro cantinho aqui. Pergunta, irmã. Nesses lugares que tem igreja, a Bíblia é liberada para andar com ela na rua? A Bíblia é liberada na maior parte dos lugares para você andar com ela. Você pode exercer a sua fé, você só não pode fazer proselitismo, você só não pode pregar o evangelho para o outro. O muçulmano pode visitar a sua igreja, mas se eles desconfiarem e arrumar uma falsa testemunha que você pregou para ele, vai dar ruim. Mas, irmãos, muitos muçulmanos estão procurando pastores, sabe por quê? Porque estão sonhando com Jesus. Meu Deus! O diabo tentou amordaçar a boca da igreja, mas Jesus vai lá, te revela em sonho, você vai para a igreja e aceita Jesus. Respondi a pergunta, irmã. Tem mais uma pergunta lá? Nesses países que o senhor falou aí, muito deles, o casamento é feito pelos pais, né? Verdade. Os pais concedem. Essas crianças todas que estão aí, os pais delas estão ou eles são de orfanato? Porque assim, a gente sabe que em alguns países desses, há casamento entre crianças e adultos. E aí, se eles estão lá, os pais estão também ou não? Irmã, na minha experiência, hoje,
no Timor é mais forte. Suzy vai falar um pouquinho. Até hoje tem o dote, né? Tem que pagar. Mas está acontecendo uma transformação cultural muito forte. Por quê? O fenômeno da internet está fazendo com que os jovens saibam como é que é a vida no Ocidente. E já não estão aceitando mais que quem defina o marido ou a mulher seja os pais. Isso é uma ruptura na cultura que nós estamos vendo como uma grande bênção. Vocês se lembram que eu disse? Aleluia. Acho que eu apertei. Que o abuso sexual é tolerado. Sabe por que é tolerado? Porque os valores da tribo, da família, precisam ser protegidos. Precisa proteger a família. Não importa que quem abusou, e normalmente quem abusa é da família. É o tio que abusa, é um avô que abusa. Mas não pode contar, porque a família tem que ser preservada. Mas no momento em que essas tradições, e essa é uma das nossas orações, Senhor, quebra essas tradições malignas, vão quebrando, eles vão sabendo que tem vida fora daquela realidade. E, irmã, em muitos lugares os pais já não têm mais essa influência. Fala, Suzy. Suzy viveu lá. Então, dentro disso que o pastor está falando, só dois aspectos que eu queria colocar. Um, na Indonésia mesmo, na Ásia, mesmo em Timor, não é permitido o casamento infantil. Você está mencionando porque há países, mas principalmente no Oriente Médio, o Irã, por exemplo, é um país que aceita o casamento infantil, de homens com crianças. Mas é forte o abuso e tem um problema, tudo isso que o pastor falou, realmente para proteger o abusador, mas aí fica um peso muito grande para a criança ou a jovem que é abusada, porque em Timor, por exemplo, eles usam essa palavra, elas ficaram estragadas. E aí aquela jovem possivelmente não vai casar, e é um estigma muito grande. Ela é a vítima, mas ela que leva todo o peso da situação, porque ela ainda é mal vista na comunidade. Isso no caso de Timor. Irmãos, deixa eu falar algo aqui bastante complicado que está nessa linha. Suzy, conta pra gente aqui. Vem contar, por favor. Sim. No Timor-Leste, por exemplo, tem que pagar dote. O pai da noiva tem que pagar o dote na hora do casamento. O pai do noivo. O noivo tem que pagar o dote para a família da noiva. Mas se a noiva não for virgem, vale menos. É isso, Suzy? Exatamente. E o que tem acontecido? Conta pra gente. A gente dava formação de pastores, de obreiros, e eu estava trabalhando muito com os pastores essa questão para eles, porque até na igreja permanece, mesmo a igreja evangélica lá, mantém essa cultura, essa tradição do dote, e geralmente é caro, irmãos. E Timor-Leste é um país que usa o dólar, desde que a ONU entrou lá para intervir na guerra que aconteceu, a gente chegou logo depois da guerra, o país ficou usando o dólar, não tem uma moeda local e é muito alto. E assim, era não sei quantos búfalos, não sei quanto em dólar, e geralmente a família inteira. O tio é um dos grandes responsáveis por isso, e aí é uma grande dificuldade, porque principalmente se o tio não for evangélico, o tio mais velho do pai, assim, o irmão mais velho do pai, quem é o responsável por fazer todo esse trâmite e essa negociação. Às vezes são inúmeras reuniões para definir o valor do dote. E aí, irmãos, o que está acontecendo na igreja? Muitas jovens vão casar e aí não tem aquele valor que é exigido pela família, aí faz uma outra reunião, faz outra e não chega num acordo. O que é que tem acontecido? As jovens
os jovens têm dormido junto antes para poder eles conseguirem casar. Porque isso desvaloriza a moça, baixa significativamente o valor do dote e eles podem pagar. Então, mesmo jovens da igreja, não é porque eles queriam fazer exatamente, acabam pecando para poder conseguir casar. E eu tenho falava lá muito com os pastores para eles tentar trabalhar essa questão do dote, ou pelo menos a igreja vai manter essa tradição, porque às vezes envolve parentes que nem é cristão, porque envolve todo mundo da família, né? Os tios, enfim. Mas que eles estabeleçam um valor bem menor. Eu estava falando, pastor, tem que definir alguma coisa nesse sentido, porque não é normal os jovens casarem em pecado em função de uma tradição. A Bíblia é supracultural. A Bíblia está acima da cultura. Então a igreja precisa cumprir os preceitos bíblicos para além dos preceitos culturais. Nós não estamos aqui defendendo que um erro justifica outro. Amém, queridos? Amém? Está claro, né, irmãos? Nós estamos aqui dizendo que um erro justifica. Mas vocês vejam, muitas coisas que na cultura vão atrapalhando o dia a dia. Antes de dar, a irmã fez uma pergunta, foi muito interessante, irmãos, essas idas na Indonésia, sentando com os pastores, ajudando os irmãos, seminaristas. O jovem lá não tem voz. Não tem voz. Só o adulto e o ancião que pode falar. Isso é um traço cultural. E então, estando com eles ali, ajudando os irmãos a olhar para a palavra de Deus e pensar em valores, eu falei, irmãos, Davi, vamos lá, vocês respondem aqui, era o filho mais velho ou mais novo? Mais novo. Quem foi que liderou todos os irmãos? Foi o mais velho ou mais novo? Mais novo. Davi não se tornou líder de todos os irmãos? Então, pastores, a gente também está ali ajudando os irmãos a pensar. Paulo disse para Timóteo, né? Ninguém despreze a sua juventude, mas tem uma tradição. Então, nós estamos ali encorajando os irmãos, como igreja, para, irmão, pensa direito como é que os irmãos andam. E outro encorajamento nosso, irmãos, existem povos não alcançados, precisamos alcançar. E nós queremos ajudá-los. A irmã tinha uma pergunta. Quando o irmão falou a respeito de que ele vai, que não é cristão, judaico, não é judeu, muçulmano, vai na igreja, aí não pode pregar para ele. Então não. Eu fiquei com dúvida. Não. Desculpa, irmã, antes de você terminar, você não pode sair na rua e bater na porta da casa dele e pregar. Mas se ele te procurar, aí você pode. Se ele está na igreja, pode continuar pregando. Se ele vier te procurar e disser, olha, me fala esse sonho que eu tive. Eu tive esse sonho. Eu tive esse sonho, eu sonhei com Jesus, o que é isso? Então, quem estiver ali vai falar para ele o que é Jesus. Você quer aceitar Jesus? Se ele quiser aceitar Jesus, ele quis, ele veio procurar. O que não pode é ir falar para ele. Ficou claro? E normalmente, irmãos, quando as pessoas não têm sonhos, se ganha os muçulmanos se aproximando deles. Se aproximando, ações de amor, cuidando deles. Nós temos o privilégio, pastor Jonas, na nossa igreja local aqui, nós estamos acolhendo 3 famílias de afegãos refugiados. Todos eles são muçulmanos, todos. Um deles, semana passada, me mandou mensagem: Senhor Sérgio, você para mim é o meu melhor amigo e meu irmão. Falei, estou gostando dessa conversa. Estou gostando. E 2 dos filhos deles jovens já estão frequentando a nossa célula de jovens. Glória a Deus! Simplesmente porque nós estamos ali cuidando deles,
abraçando, não é? Esses dias um irmão queria levá-lo lá para o Itaquerão, pastor. Eu repreendi, falei, isso é do inimigo. Não é? Itaquerão não. Talvez Morumbi. Pois não, minha irmã. Irmãos, está gostoso essa conversa? É um pouco diferente? Está gostoso? Eu estou sendo abençoado com os irmãos aqui. Podemos continuar assim, pastor? Teve algum caso de algum dos irmãos que estão lá ter sido preso, ou até alguém morreu, tipo, o projeto que vocês sabem, ou sofrido algum tipo de represália e, tipo, ele não pregou o muçulmano, não falou nada, mas teve uma pessoa que levantou contra, assim, já aconteceu algo assim? Irmã, as ocorrências são muitas, tá? As ocorrências são muitas. Por exemplo, nós temos aqui na Igreja Vide, conosco, um menino que é indonésio. Sim, ele teve desejo de vir aqui aprender, ele é um músico profissional, de aprender instrumentos na nossa orquestra, no nosso projeto social, cultural, para ele voltar para lá e ter o projeto Locomotiva na ilha de Sumatra. Pois bem, e é um menino de Deus. O pai dele é pastor da igreja, meu amigo Pá Agus. Quando ele se converteu, o Pá Agus, o pai dele o chamou e carinhosamente lhe deu uma surra. Você entendeu a ironia, né? Ele levou uma surra. Falou, você não pode envergonhar a família. Olha a família. Olha como é sério o cara se converter. Ele rompe com o bisavô, com o tataravô, ele rompe com todo mundo, ele fica perdido. E o RG dele está escrito que ele é. Quando a criança nasce, o pai manda registrar. Muçulmano, islamismo, cristão, budista, só admite isso lá. E ele era muçulmano de carteirinha, de RG, lá é o KTP, cristão KTP. O pai deu um tranco nele, bateu nele, e ele falou, sai dessa religião. E o Pá Agus, irmãos, ele teve uma experiência genuína com Jesus. O que o pai fez? Mandou pôr ele na cadeia. Eu conheço esse irmão, ministro lá na igreja dele. Todas as vezes que a gente tem estado no nome de Deus, foi para a cadeia. Ficou lá cerca de 2 anos. E o pai mandando alguém lá dizer assim, e aí? Quer recuar na fé? Quer voltar para o islamismo? Ele, não. O que o pai fez? Mandou um matador para matá-lo na prisão. E o cara que foi para matá-lo, quando ficou um pouquinho com ele, não conseguiu matá-lo. Não conseguiu matá-lo. É um testemunho assim, irmãos, poderoso. Esse irmão contou para mim assim, falei, meu Deus, não conseguiu. E ele então saiu da prisão. Eu falei, e o que ele deu com seu pai? No leito de morte. Ele veio me falar que Jesus o visitou. Eu orei por ele. Ele aceitou Jesus. Visitamos uma igreja onde um jovem lá em Timor foi morto por conta do evangelho, mas eu queria contar uma experiência assim, de perseguição. Nós fomos para uma região lá de Timor, ajudar a igreja local, a gente ia fazer trabalho com crianças, várias atividades. A gente, dentre outros projetos que a gente fazia, a gente decidiu que a gente ia visitar e apoiar esses irmãos, porque eles às vezes nunca recebiam uma visita em comunidades assim distantes, mais remotas, onde a igreja tinha algum nível de dificuldade. E nós começamos a fazer o trabalho lá,
trabalhando com criança, mas ficavam eles atrapalhando. A gente, do lado de fora assim, da igreja, a gente trabalhando com crianças e dois senhores lá, passando pelo meio. Era uma perturbação. E à noite a gente ia fazer o culto. E os missionários também construíram durante o dia. Ele era engenheiro e a gente via lá em Timor tinha muita dificuldade, que eles cozinhavam em pedras no chão. Além de higiênico, a posição, a fumaça, ficava tudo ali. As irmãs tinham muitos problemas pulmonares por conta disso. E aí ele desenvolveu esse projeto para fazer fogão, aqueles tipo fogão a lenha, né? E o fogo. E passamos o dia ali construindo, ficaríamos até o outro dia também. E à noite a gente ia fazer o culto. E a gente começou, os irmãos começaram a chegar já mais cedo, né? Na casa do pastor, e foi chegando muita gente ali. Aí, de repente, secou várias pessoas assim do lado de fora e começaram a apedrejar a casa. E o telhado era de zinco, lá é muito comum o telhado de zinco, era aquele som ensurdecedor. E a gente começou ali sem eletricidade, com luz de vela, a gente começou a fazer o culto ali mesmo, cantando louvores, e passado um tempo, parou aquele barulho. Fomos dormir. No outro dia, a gente ficou sabendo que um senhor, que era respeitado na comunidade, eles têm muito essa questão da comunidade, né, das lideranças, das tribos que eles chamam, né, das aldeias. Um senhor chegou lá, tinha muita autoridade ali na comunidade, botou o povo para correr e ficou a noite todinha com um irmão da igreja guardando o carro, porque eles estavam dizendo que ia danificar o carro. Ficou a noite todinha ali guardando os carros. Não tinha sinal, mesmo onde eu morava não tinha sinal de internet, a gente só conseguia usar quando ia para Dili. Quando a gente foi para Dili, que a gente estava usando, chegou uma missionária lá, chorando. Ela disse que a sobrinha dela escreveu, uma menina de 12 anos, que ela sonhou que ela estava, nós estávamos num lugar, a tia dela estava num lugar e tinha pessoas, pareciam indígenas, querendo entrar, e ela ficava na porta segurando para aquele povo não entrar, e ela acordou. E quando ela acordou, ela foi orar pela tia dela. Irmãos, era exatamente no momento que a gente estava vivenciando essa situação. Deus levantou uma criança de 12 anos para interceder. E Deus deu livramento. Glória a Deus. Eu estou lá com os irmãos, eu estou lá com os pastores, estamos lá encorajando. Mas a última vez que eu estive lá em outubro, estava com um missionário, a família, o Jardiel, que foi mostrado aqui, aquele que é pai de 4. E a gente foi comer alguma coisinha, entramos no shopping, e 3 estudantes nos abordaram. E percebendo que eu era estrangeiro, vieram perguntar para mim, em inglês, uma questão de medicina. Eu falei, nós somos estudantes de medicina, o que você acha do tratamento? Irmãos, eu não achava nada, não é? Era uma pergunta muito técnica, era quase que de física nuclear, não é? Mas eu pedi para ele fazer a pergunta, eles fazerem, nós estamos fazendo uma pesquisa, queria ouvir do senhor o que o senhor acha desse assunto, assim, assim, assim. Eu falei, olha, infelizmente, eu não tenho conhecimento para opinar sobre o assunto. Eles, então tá, muito obrigado. Eu falei, agora posso fazer a minha pesquisa com vocês? Alô? Vem fazer pesquisa comigo, agora é minha vez. Quantos estão me entendendo? Amém. Eu não posso conversar com eles, mas eles vieram conversar comigo. Agora é minha vez. Eu falei, meus jovens, vamos supor, se amanhã cedo, ao invés de acordar, você não acorda. Estão me entendendo? Não se acorda. Você vai dessa para outra vida. Ele, pois não. Imagine que você chega num lugar
que se chama céu. Imagine. Mas tem uma porta. E você knock the door. Você bate na porta. E alguém do outro lado te pergunta: o que devo fazer? Por que devo deixar você entrar? Acompanharam, irmãos? Sim. Vou repetir, me atrapalhei aqui. Bate na porta, o cara morreu. Bate na porta do céu e alguém do outro lado grita: por que devo deixar você entrar? Isso aqui é uma pergunta evangelística. E eu disse para ele: o que você vai responder? O que os três responderam? Nós não sabemos. Eu falei: quer dizer que você não sabe o que vai acontecer na sua eternidade? Ele falou: nós não sabemos. Aí eu disse para eles: 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar todos os seus pecados. Se você acreditar nisso, você é feito filho de Deus e você vai poder responder para quem perguntar: eu creio na obra redentora de Jesus. Foi uma experiência rica, Sus, lá no shopping. E eles: muito obrigado. Falei: ô Senhor, oramos por eles ali, sem que eles soubessem que a gente estava orando por eles. Mais alguma pergunta, irmãos? Diga, meu irmão do baixo. O senhor tinha falado sobre Bali. Bali. Em Bali, do pouco que eu sei, depois se eu estiver errado, é uma ilha mais turística, né? Tem mais algumas pessoas. Verdade. Algumas pessoas foram para lá. Pelo fato de lá ser turístico, é mais fácil ou mais difícil de levar o evangelho nessas partes que são mais turísticas, como Bali, por exemplo? Irmão, lá tem igreja internacional. É permitido atualmente ter igreja. Né? Mas é um campo muito árido, irmão. É um campo árido e a igreja precisa regar mais aquele solo. Eu fui num lugar chamado Blimblinsari, que é o lugar onde a igreja resistiu na década de 40 do século passado, mais ou menos. O que aconteceu? Esses países têm um endurecimento e um afrouxamento dependendo de quem ganha a eleição. De quem ganha a eleição. Quem é o governo, mais radical ou menos radical. Há uns 70 anos atrás, isso quem me contou foi os irmãos da igreja. Um governo endureceu e proibiu que houvesse culto em Bali. Mas alguém falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos dar 3 opções para os cristãos. Número 1, eles vão embora. Número 2, eles embora da ilha, porque Bali é uma ilha. Eles vão embora. Número 2, vão morrer. Número 3, vão para Blimblinsari. O que é Blimblinsari? Blimblinsari era considerado um lugar maldito, de muita assombração, de muito demônio. Bom, o que vocês acham que os irmãos fizeram? Foram embora? Foram mortos ou foram para Blimblinsari? Foram para Blimblinsari. Irmãos, eu fui lá em Blimblinsari e ministrei a palavra de Deus lá em Blimblinsari, na igreja estabelecida. Os irmãos chegaram lá. Era realmente um lugar de peso espiritual. É Bali inteiro. Onde você vai tem oferendas. Aqueles caras Isso em Bali, na capital. Mas em Blimblinsari não. Os irmãos foram para lá, no nome de Jesus. Tinha a lenda que os leões comiam pessoas vivas. Eles roçaram, plantaram. Irmãos, o lugar é lindo. Muita plantação, casas bonitas, igreja bonita, e Jesus é glorificado. A maldição foi revertida em bênção. E de Blimblinsari, a igreja começou a voltar a expandir. Hoje, não sei se tem 5% de cristãos em Bali. Talvez tenha 5%, mas, irmãos, o solo é pesado. Você está andando na rua, carrancas, que são demônios,
E as pessoas fazem pelo menos 3 oferendas todos os dias. Põe lá um incenso, aquele cheiro de incenso desde as 5 da manhã. Aí meio-dia tem que renovar, 6 da tarde tem que renovar. Põe comida ali, aí vem bicho comer. E alguns põem dinheiro. A gente não pega não, né? Está ali. Mas está o dinheiro ali, os altares estão dando dinheiro. Assim, é muito pesado. Pastor, deixa eu só contar uma experiência que não é bem propriamente da Indonésia, do Sudeste da Ásia, mas é da Ásia. Porque assim, desde quando eu ficava ouvindo falar de missões, que as pessoas diziam assim, que há povos alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. E quando teve o advento da internet, eu me perguntava, né? Será mesmo que, né, hoje com os meios de comunicação tão avançados, as pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Mas eu tive a oportunidade de ir no Vietnã. E aí, quando, né, um momentozinho lá no hotel, corri pro computador para usar e-mail e creio eu que podia, na época não tinha o Instagram, era o Facebook, e poder postar minhas coisas lá no Facebook. Não tinha Facebook. Eles não tinham acesso a essas mídias. E aí, quando a gente estava em Timor, a gente tinha um major que trabalhava lá em Timor, não era evangélico, e ele atendia a nossa área lá. E aí, como ele sabia que nós éramos brasileiros, às vezes eles passavam lá na casa dos missionários. Ele estava voltando para o Brasil e ele disse, olha, eu voltei da China e eu comprei um feijão, que era do Timor, só tem um tipo de feijão lá, e eu vou levar para a gente comer juntos. Ele deu, a missionária, o casal foi para a capital, ele mandou esse feijão e disse o dia que ia lá. E a gente foi receber esse major. E junto com ele sempre ia algum militar. Desta feita, o militar era um chinês. Como era a última vez dele, a gente foi dar uma Bíblia de presente, tendo em vista que ele também não era crente, a gente sempre orava antes, compartilhava também, né, de Jesus para ele. E aí a gente foi dar essa Bíblia de presente. Quando a gente deu essa Bíblia de presente, o chinês disse assim, ficou curioso, o que é isso? Aí ele falou, uma Bíblia. Aí o chinês disse, Bíblia? O que é Bíblia? Aí ele disse, é o livro dos cristãos. E o chinês respondeu, como assim? É uma espécie de dicionário? Irmãos, eu não tenho um inglês fluente, né, como pastor, mas dentro do meu inglês, eu fui tentar ali fazer um plano de salvação para falar de Jesus para aquele homem. No final ele disse, você também pode me dar uma Bíblia? Aí, nós não temos uma Bíblia em inglês, nem em chinês, eu disse, pode ser em inglês? Pensando num ministério que tinha lá em Dili, que eles não queriam mandarim. Irmãos, fui nesse ministério que era de distribuição de literatura. Não achava essa Bíblia em mandarim lá em Timor. Aí foi quando eu tive a tuberculose, foi muito rápido, eu já estava meio adoentada, na verdade. E aí eu fui para a Indonésia, da Indonésia eu vim para o Brasil e tinha uma missionária aqui. Aí eu fui para a igreja em Mogi das Cruzes, compartilhei sobre essa experiência. O filho do missionário, do pastor, correu numa igreja chinesa que tinha lá em Mogi das Cruzes, trouxe a Bíblia em mandarim, nós mandamos por essa missionária e ela fez chegar a esse chinês. Como o pastor falou dessa experiência com esses jovens, a gente não vai saber o que isso pode ter produzido na vida dele, mas a semente foi lançada. Nós temos que encerrar. O pastor aqui é um gentleman, um lord. Ele não tomou meu microfone ainda, mas a hora que der 21h30 vai apagar tudo aqui. Queridos, obrigado, pastor Jonas. Obrigado, ministério, irmãos, por nos acolher com tanto carinho. Se fôssemos ministrar uma palavra, nós falaríamos sobre o ministério de Filipe, o evangelista, levantado em Atos capítulo 6, que em Atos capítulo 8 está em Samaria, na Judéia, e o ministério
aos confins da terra. Há poder numa semente. Aleluia. Quem sabe numa próxima oportunidade, pastor Jonas, teremos uma alegria enorme voltar e continuar compartilhando o que Deus tem feito nas nações. Ismael, coloca um fundo aqui para a gente poder louvar o Senhor juntos para encerrar, pastor Jonas. Queria que a gente, irmãos, encerrasse. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar Aline Barros? Como um farol que brilha à noite. Podemos cantar essa música, irmão? Vocês cantam? Irmãos, isso, fica em pé, por favor, para encerrar. Você está cansado de ficar sentado? Bem baixinho aí, Ismael, por favor. Posso encerrar, irmãos? E te dizer o seguinte. Diga assim, missão. Missão. Vamos lá, todo mundo. Missão. Missão. Indo. Orando. Contribuindo. Todos podem fazer missão. Todos. Pastor, eu não falo nenhum idioma. Não imagino chegar em outros povos. Diga assim, indo. Orando e contribuindo. Ore por nós, irmãos. Amém? Ore por nós. Se o Senhor tem tocado seu coração para se preparar, para avançar, falando do Evangelho da Graça, deixa que essa semente cresça dentro de você. Começa a servir na igreja local. Que era o caso de Filipe, cuidando das viúvas. Quem podia imaginar que da marmita na igreja levaria Filipe onde ele chegou? Ele e a sua família. Indo. Diga orando. O nosso objetivo, pastor Jonas, honesto, de deixar esse certificado, é para que os irmãos não esqueçam de orar por nós. Orem por nós na AME, orem pelos povos não alcançados, vai orando. Quem sabe Deus vai levantar crianças, adolescentes dessa casa aqui. Vocês, e nós aqui como igreja local vamos ter a alegria, o privilégio de enviar alguém para um povo não alcançado, num lugar distante. Nossa igreja local tem o privilégio, irmãos, de enviar o primeiro missionário para o interior da África, para lá, servindo ao Senhor. Agora recebemos o indonésio, queremos enviá-lo também. Somos uma igreja média, né? Mas ofertamos para missões desde sempre. Os irmãos entraram numa armadilha. Começou a contribuir para a missão. Começou a orar por missões. Irmãos, Deus vai dar crescimento. Deus vai dar crescimento. Coloque o coração na obra missionária. E você pode contribuir. Você pode se juntar ao seu pastor aqui, ao ministério. Se você quiser nos ajudar também com uma criança, alguém pode aqui, se pessoalmente quiser, pastor Jonas, adotar uma criança, um pedaço de uma criança. Pastor Jonas, é possível? Se alguém disser assim, eu quero ajudar, talvez R$89 seja muito para você, mas talvez seja muito pouco, né? Irmão, eu quero ajudar com R$20 por mês, com R$30 por mês. Lá fora nós temos a nosso stand, Suzy vai estar lá, nós vamos estar lá. Você pode levar uma roupa para você não esquecer da missão. Você pode levar um produto típico. Mas, irmãos, o que nós mais precisamos é das orações. O que nós mais precisamos. Aí eu me alegro demais. Eu me sinto nessa casa aqui, viu, pastores? Eu me sinto nessa casa aqui. Eu sinto uma acolhida de filho aqui, viu? Grato a Deus de ter os irmãos caminhando conosco.
cantar essa música como uma música de